vamos supor que tu é um cara influente. O Elon Musk, que é o que a gente tá falando, é um cara influente. É igualzinho eu. Você falou duas pessoas muito parecidas, ok. Mas daí ele deu um comando lá que ia comprar o Twitter. A ação do Twitter disparou. Aí ele falou, não vou mais. Aí ele despencou. Alguém ganhou dinheiro com isso. Né? Então, aí esse que é o... Que a galera não entende, assim, por isso que ele tá sendo processado pelos acionistas, né? Sim. Você perceberam, eu leio sobre Elon Musk, né? E com razão, nesse caso, na minha visão, assim. Porque aquilo ali foi uma questão... Manipulação de mercado. Foi manipulação do mercado total. Só que por que ele pode fazer isso? Ó, entramos num assunto bom agora. Por que Elon Musk pode fazer isso e Obama não? Porque Esqueça a relação de cargo político. Tá. Esqueça. Porque dentro do mundo que o Musk vive ali, ele é uma pessoa altamente influente, acho eu. Por incrível que pareça, não. Ok. Vai nessa. Dou-lhe uma. Eu acho que pelo Obama ser uma pessoa... Tá quase. Não sei se ele pode se posicionar num caso desses, assim. Quem mais? O William. William Cara, nem eu tá acho, aqui. eu acho que é porque ele tem dinheiro. É que ele tá no Ele tem fone. dinheiro. Só isso. Acho que ele pode fazer isso porque ele tem dinheiro. Tipo, se ele não tivesse, ele não teria a influência que ele tem e não poderia fazer o que ele fez. Legal. Sabe qual que é o detalhe? É que ninguém fala sobre a personalidade deles, né? É porque o Elon Musk é um rebelde. Ele pode fazer o que ele quiser. E ele vai justificar em cima da loucura dele. Cara, mas você tem que entender que é o Elon, né? O Elon Musk é assim mesmo, velho. O Obama, a gente não consegue esperar isso dele. Por conta da postura e comunicação dele. Então isso vai ser inadmissível. Por exemplo, de vocês aqui, quem que é o mais doido, assim, mais rebelde? Não precisa falar que é o Will. Eu não acho que ele é mais rebelde, mas ele é mais, talvez mais liberal quanto às ideias dele. Assim. Ele é mais doidinho, É o né? cara que manda mensagem meia-noite falando, cara, e o corte que... Eu entendi. Né? Agora descobrimos. Então. Pensei nisso aqui. O que aconteceu então? O que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que é o seguinte: vai parecer estranho então o Will mandar uma mensagem pra gente em qualquer horário? Não. Vai parecer estranho o Will, sei lá, mandar uma mensagem, tipo, do nada e falar assim: ei, galera, ó. Não, entendeu? Isso aí sou eu, o idiota sou eu. Então descobrimos aqui, são dois. Ó, é nesse sentido. Não vai ninguém vai, tipo, falar assim: ei, o que tá acontecendo com o Pedro, velho? Me mandou um áudio, sei lá, velho. Tá acontecendo alguma coisa. Vocês entendem? Não é comum, entendeu? Não é normal. E essa é a mesma coisa comigo. Quando eu tô num grupo, cara, todo mundo fica pé da vida. Amigos? Eu não tô em grupo de amigos nenhum, cara. Assim, de amigos, de família e tal. Eu não tô. Por quê? Porque eu sou chato pra caramba. Eles não querem eu lá. Aí por quê? Porque eu juro que eu nunca falei, gente, não podem fazer isso. Que isso? Ditadura? Não é. Só que ele fala assim, cara, quando você saiu do grupo, mano, que alívio que foi. Foi porque, cara, a gente pode falar palavrão, a gente pode soltar porcaria lá, a gente pode fazer um monte de coisa lá. Eu falei, cara, mas eu nunca falei que não podia. Tá. Falei, mas é uma figura, Ricardo, isso é uma figura. É a dominância por exemplo, assim. Exato. E tem como a pessoa mudar essa imagem dela? Tem. É um processo. Exato. Ela vai mudar, no início talvez seja impactante, as pessoas vão ver que não... Tipo, o Pedro não tá sendo Pedro, mas depois elas vão acostumar com o Pedro, tipo, ter virado o rebelde do grupo? Vão. Mas de que forma? Por exemplo, eu tô tentando fazer o outro Pedro ali, ele é pagodeiro, gente. Mas ele é... Bem demais, hein? Olha lá. Ih, outro... eu pego no pé dele, aí parece que eu não gosto de pagode, tá? Mas não é disso. É porque assim, ele vem falar de pagode pra mim, eu zoo ele pagode. O que eu tô fazendo? Eu coloco Frank Sinatra no carro, eu já coloco tipo Mozart, pra que ele venha se acostumando, entendeu? Brincadeiras à parte, mas que eu quero mostrar. Qual a chance do Pedro que gosta de pagode, do Will que gosta de pagode, realmente começar a ouvir um outro estilo de música? Só tem uma maneira de fazer isso. Se a argumentação não for para que ele exclua aquilo que ele já acredita. Se ele tiver que excluir aquilo que ele acredita, você se torna um rebelde e você precisa lutar por essa honra. Quer ver um exemplo para isso? E aí entra a sua pergunta, que vai dentro desse processo, tá? Como que eu ajusto a percepção do outro? Por isso é um método que eu tenho, que chama percepção, pertencimento e empoderamento, que é o PPE. Quando você ajusta a percepção de alguém no cérebro dela, você tem que entender qual que vai ser a jornada para isso. Um exemplo. As pessoas pensam que elas estão brigando por conta de um político ou uma política. Não. Elas só estão brigando por elas mesmas.
Pensa. Nós tivemos várias brigas de famílias por conta de políticos, tá? Todo mundo sabe. E esse ano tem mais, né? Não, esse ano vai ser tranquilo. Esse ano vai ser tranquilo. Entendeu? Assim, brincadeiras à parte, né? Por favor. Gente, famílias, entendam. Se respeitem. Tá tudo bem a opinião e tal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. As pessoas fazem isso. Aí o que aconteceu durante um tempo? Elas defenderam tanto um indivíduo, seja ele qual for, um time de futebol, uma religião, qualquer coisa parecida. Por isso, o que a gente ouve no Brasil como ditado popular? Que a gente não pode falar sobre... Religião, política. Religião, política. Futebol. E futebol. A gente não pode falar sobre esse troço. Não pode. Agora a gente adicionou vários outros elementos importantes para a causa também que precisam ser lutados, que é o preconceito, que também tem outras relações, a homofobia, a gordofobia, o que mais? A diferença é que essas devem ser debatidas. Exato. A gente não pode também. Mas todas podem e todas devem ser debatidas. Assim como a política. Imagina se a gente tivesse parado de lutar, de falar sobre política. Cara, nunca se falou tanto de política nesses últimos anos. Sim, mas é que eu acho que, tipo, as 3 primeiras ali... não tô falando que é e que não é, mas tipo, as 3 primeiras ali a gente tem em mente que não existe certo ou errado e que cada um sempre vai ter a sua opinião. Perfeito. E no outro, igual, cada um vai ter a sua opinião, mas talvez exista o certo e o errado. Então esse é o detalhe. Quando existir uma opinião, que nem eu vou dar um exemplo para isso. A luta, na minha opinião, por uma comunicação mais justa não é igualdade, é justiça. Esse é o nosso problema. Porque quando eu falo de uma coisa, fica como igualdade. Que não existe. Então, não é para ter igualdade. É para ter justiça. É simples. Cara, no Brasil a gente sabe com a relação, por exemplo, do quanto de mulheres, por exemplo... vou dar um exemplo mais claro sobre esse assunto específico. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma delegacia, que tem uma estrutura voltada para mulher. Aí parece bom, né? Só que não. Só tem isso porque aqui é o maior ranking do planeta de feminicídio. Quer dizer, entendeu? Estrutura de lei no Brasil é uma das melhores. Realmente tá uma conversa de boteco. Que é o seguinte. Por exemplo, querendo ou não, se a gente parar para perceber e olhar de fato, nós vamos notar justamente esse ponto. Hoje no Brasil, nós temos uma melhor estrutura de leis que a gente pode imaginar. Cara, é complexa. Nós temos lei pra tudo nesse lugar. Impressionante. Isso é uma coisa que me incomoda, sabia? Entendeu? Mas temos lei pra tudo. Mas por que tem? Porque é necessário, porque não há ética. É o famoso aquela plaquinha na grama, né? Se tem a plaquinha na grama é porque alguém já precisou. Exato. É porque tem história. Então a gente precisa entender que algumas coisas que de fato parecem ser boas não são. Se a gente tem que lutar e falar, por exemplo, que a gente não pode falar de futebol, ou que não podemos falar, por exemplo, da homofobia, que não podemos falar, por exemplo, do racismo, ou que não podemos falar de, por exemplo, de religião ou até de política, significa que há um problema grave por trás disso. O senso de justiça, ele não tem essa relação de dizer que isso é certo ou errado. Tem uma referência que eu gosto muito. Na internet tem 3 meninos. Eles estão numa cerca assistindo um jogo de beisebol. Só que um é grande e já está sobre a cerca. Então ele já está vendo o jogo. E existe um outro menino que por pouco conseguiria ver o jogo pela cerca, acima da cerca. E existe um outro que é muito pequenininho, que é o caçulinha, que não adianta. Nem ele pulando que vai conseguir ver o jogo de beisebol. Então, por igualdade, temos 3 caixas. Por igualdade, cada um tem direito a uma. O que era muito alto que conseguia ver ficou mais alto ainda. O outro, que era baixo, mas faltava pouco, conseguiu ver. Mas o pequeno, com uma caixa só, não resolveu o problema. Então, de fato, o grande que não precisa dessa caixa deveria, então, doar ou até mesmo nem ele doar. O próprio sistema entender que isso seria como justo, o menor, o caçula, ter 2 caixas. Porque o outro já se tem o benefício sobre. E isso é uma relação. Por exemplo, na política, se a gente olhar, teve um escândalo, e eu atendo políticos, tá? Então teve um escândalo, eu convenci 10 deputados, misturado ali com deputadas, a realmente abrirem mão do auxílio moradia.
Por quê? Já gosto de ti. Porque não fazia. Mas é porque não fazia sentido. Olha o que eu falei pra eles. Deveria ser como justo. Mas por igualdade, todo deputado, toda deputada tem direito a esse auxílio moradia. Não deveria haver uma auditoria, uma reestruturação para que esse indivíduo já é rico. Esse indivíduo já tem casa em Brasília. Esse indivíduo já tem blá blá blá. Ele precisa disso? Qual que é o propósito ali dele? O propósito dele, que tem como médico, não é salvar vidas? Um político não é realmente trabalhar para o povo? Então, automaticamente, a partir daquele dinheiro está saindo, ou está denigrindo, ou trazendo, não pode falar essa palavra também, que está trazendo, né, tirando alguma coisa do cofre público que aí beneficiaria o povo brasileiro, automaticamente o que aconteceu? Há um erro, há um equívoco. Então essa pessoa já é rica, já tem casa, já tem dinheiro, já tem uma moradia, ela não precisa desse auxílio moradia. E isso não é uma injustiça, é uma justiça. E assim por diante. É um fato, mas por que não? Esse lado da igualdade nos tira essa oportunidade. A comunicação, gente, eu nunca falei tão sério sobre coisas assim, nunca bati esse papo. Nenhum podcast, nem nos meus conteúdos já falei sobre isso. Tô falando sério, porque é um assunto tão delicado que eu tomo tanto cuidado pra falar que... Mas saiu aqui hoje, mas saiu de coração, eu acredito nisso. Cara, mas você tá equivocado. Posso estar equivocado no que eu acredito. Viu a diferença? Eu posso estar equivocado, mas em algo que eu acredito.